Vamos lá, né? Nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham dado um tempinho da primeira para depois assistir essa daqui. Até porque é bem cansativo, vai ver 60 minutos de aula, né? Todas juntas. Mas é importante que vocês vejam as duas antes de passarem para o exercício, tá, gente? Até pelo fato de que eu vou comentar sobre algumas coisas que podem aparecer, podem ser citadas no exercício nessa videoaula também, tá? Na anterior um pouquinho, mas nessa bem mais do que na nossa sobre bandeirantes jesuítas. Essa aula é para o oitavo ano, como, né, o assunto que eu acabei de comentar já deve fazer vocês perceberem. É nossa segunda videoaula, como eu comentei com vocês na anterior, eu faria duas essa semana, até porque a gente pulou uma com alternância de atividades aí, né? Mas vamos manter o ritmo de pelo menos uma videoaula por semana, entre aspas. Vocês têm duas para fazer nessa, para assistir e para fazer o resumo nessa semana aí. Bom, então vamos mais rápido, né? Agora pra gente não fazer uma videoaula muito cansativa, até para não cansar vocês também, né? Na nossa última videoaula eu tratei sobre jesuítas e bandeirantes, a diferença entre eles e a relação que eles têm com o ciclo do ouro no Brasil, não é verdade? Uh, Nessa videoaula eu quero falar um pouquinho mais especificamente sobre o período do ouro no Brasil. As características básicas, o que tem de diferente da época do ouro para a época da cana, as formas de extração, perdão, de ouro no Brasil daquele período, onde se encontrava, os principais impostos, então um pouquinho de cada coisa aí, tá? Mas vai com cuidado, vai anotando à medida que eu vou falando, vai pausando o texto, vai pausando o vídeo, desculpa, pausar o texto é um pouquinho difícil, vai pausando o vídeo, procurem termos que vocês não entendam ou façam as questões, né? Lembra sempre que eu tenho um e-mail para contato com vocês, eu sempre deixo nas atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem da videoaula, de qualquer outra coisa, é só me procurar pelo meu e-mail, tá? Bom, descoberto o ouro no Brasil, então a gente trabalhou isso na aula passada. Os bandeirantes acabaram descobrindo no interior do país as primeiras jazidas de ouro. Algumas características, algumas coisas que eu queria comentar com vocês primeiro sobre localização, gente. Ó, quando a gente fala de cana-de-açúcar e sobre regiões em que a cana foi plantada, no geral a gente vai se referir ao litoral do Brasil, especialmente o Nordeste, tá? Então, quais foram grandes cidades produtoras de açúcar no período? Pernambuco, cidades não, capitanias, né? Ainda, tudo bem, cidades também, mas no geral os parentes do que a gente chama de estado hoje, tá? Isso aqui eram as capitanias hereditárias. Então, Pernambuco era uma grande produtora de cana-de-açúcar, de açúcar no caso, Bahia, né, Salvador, essas regiões aí eram muito importantes no desenvolvimento do açúcar no período da cana no Brasil. A gente pode citar São Vicente, mas aí já não é mais no Nordeste. Mas, no geral, a produção de açúcar no Brasil ela foi limitada ao litoral do país, certo? E principalmente na região Nordeste. Quando a gente fala sobre na região de Pernambuco e Bahia, quando a gente fala sobre ouro, ouro é diferente, né? O ouro vai se encontrar no interior do Brasil, certo? Algumas cidades importantes, São João del Rei, Mariana, Vila Rica, que hoje é chamada de Ouro Preto. Então, claro, quase todas elas hoje vão se encontrar no estado de Minas Gerais, certo? O estado de Minas Gerais vai ser criado, né? Na verdade, não como estado, mas com capitania das minas no período, certo? E que hoje, né, vocês conhecem como o estado de Minas Gerais, tá? O importante é vocês entenderem que não era só Minas Gerais que tinha ouro no Brasil, né? Que tem ouro, na verdade, que dá para se encontrar ouro. Toda a região ali do que a gente chama de Centro-Oeste hoje, mais Minas Gerais, certo? Eram os locais mais apropriados
para se procurar e para se achar ouro, certo? Então, Mato Grosso vai entrar na questão aí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, a gente vai ter também regiões em que pode se achar ouro. Então, a gente fala sempre de Minas Gerais porque o nome, né, já chama a nossa atenção e também porque, de fato, ali é onde foi encontrada a maior parte do ouro no país. Mas não é só, tá? Então, o interior do Brasil, no caso, a boa parte do centro-oeste, além de Minas Gerais, são as regiões de ouro do Brasil, tudo bem? Então, Goiás, Mato Grosso do Sul, e assim sucessivamente, né? E claro, óbvio, o mais importante, o ponto central, Minas Gerais, tá? Quando a gente fala de ouro nesse período, a gente tem que fixar um local primordial, um local mais importante da produção, que era a cidade chamada de Vila Rica, né? Vila Rica era o expoente, o ponto, o centro da produção não, desculpa, mas da extração do ouro e, na verdade, onde mais se aparecia a riqueza do período, né? Onde mais se mostrava que o Brasil, naquele momento, era o centro da extração de ouro ali, era a cidade de Vila Rica, que hoje ainda existe, mas não com esse nome, chama-se Ouro Preto, tá? Bom, como então era feita essa extração e de que maneira, o que podia se fazer, quem que veio para cá pegar esse ouro, etc. Olha só, enquanto que no período da cana-de-açúcar, para se investir em cana, como eu comentei com vocês, você tinha que ser uma pessoa de posse, você tinha que ser uma pessoa rica, né? Para você ficar ainda mais rico, investir em cana, ou até acabar perdendo tudo, né? Um pobre, uma pessoa de pouco dinheiro não consegue investir em cana de açúcar. Você tem que já ter muito dinheiro para aí sim você conseguir fazer isso. No caso do ouro, não. Tá? No caso do ouro, o caso do ouro ele é muito mais receptivo a pessoas de várias outras classes sociais. Pobres, ricos, né? Qualquer tipo de gente literalmente pode conseguir investir na extração de ouro no Brasil naquele período. Por quê? Porque literalmente nos primeiros 10, 20 e poucos anos de extração de ouro, foi literalmente, não existia absolutamente nenhuma legislação, ou seja, não tinha regra nenhuma, não tinha lei absolutamente nenhuma para se tirar ouro ou não. Então foi uma festa. O pessoal literalmente enriqueceu. Quem ia lá pegava o ouro e boa, ficava rico da noite pro dia, do dia para a noite. Como que se fazia isso? A pessoa simplesmente não precisava ter absolutamente nenhum tipo de, de investimento inicial, não precisava ter dinheiro para tirar ouro do Brasil naquele momento. O único investimento que você teria que fazer é comprar um instrumento para tirar esse ouro dos determinados lugares, né? O que acontece? Embora o nome acabe, eu não vou dizer que desviando a gente do correto, mas acaba levando a gente a pensar que a maior parte do ouro brasileiro era encontrado em Minas, né? E aí o nome Minas Gerais. Tudo bem, existia sim ouro dentro de Minas no país, porém a maior parte desse ouro não era encontrado em Minas. A maior parte desse ouro era encontrado em pequenos córregos, certo? Em pequenos, nos riachos, que a gente fala, que a gente costuma referir, né? Então, o ouro brasileiro ele é mais de rios, riozinhos, do que de grandes minas. Então, você acha e retira ele depositado, sedimentado nesses rios aí, né? No fundo desses riozinhos, né? Riachos, corguinhos, que você chama às vezes, os córregos pequenininhos, é lá que vai se achar o ouro no Brasil, tá? Ou a maior parte dele, não todo, né? As minas vão existir também, tá? Agora, o ouro brasileiro, ele é um ouro que talvez chame atenção pela maneira como ele se encontra na natureza. Na verdade, não só o ouro brasileiro, o ouro da América praticamente inteira, ele é desse tipo, tá? É o que a gente chama ouro de aluvião, tá? Aluvião. E o que quer dizer ouro de aluvião, né? Vocês devem estar perguntando. Ouro de aluvião é ouro em pó, mas não é exatamente ouro em pó, é ouro em pequenas pedrinhas, certo? Pedrinhas muito pequenininhas. Se vocês já tiverem aí com acesso fácil, pausa o vídeo agora, procura no Google ouro de aluvião, ouro brasileiro,
quer que seja, vocês vão ver o que quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu vou, de repente, tô pensando até em colocar como capa desse vídeo o ouro de aluvião, e aí vocês relembrem disso quando vocês estiverem vendo esse vídeo aí pela primeira vez, tá? A capa do vídeo é o ouro de aluvião, vou ver se eu consigo colocar, tudo bem? Seja como for, né? Por esse fato, né, por ele ser pequenininho, você consegue encontrá-lo nos riachos através do uso de um instrumento, que é, na verdade, que nem eu comentei, a única coisa que você tem que comprar, né, ter, para investir na extração do ouro. O nome desse instrumento, né, muita gente deve estar levantando da cadeira agora, falando, eu sei, é peneira, né, peneira. A peneira, gente, ela foi usada sim, tá? E a gente consegue encontrar no YouTube, pode procurar aí também, se quiser pausar o vídeo de novo, vídeos de pessoas, né, extraindo ouro dos córregozinhos com uma peneira, certo? De fato, isso é possível e acabou acontecendo em alguns momentos. Porém, o instrumento mais adequado e mais usado naquele momento não eram as peneiras, é um negócio chamado bateia. Bateia. De novo, pausa o vídeo se puder, procura no Google o que é uma bateia, vocês vão ver direitinho, como se fosse um disco, certo? Um disco, e ele tem um fundo, certo? Então um disco, ele não é que nem uma peneira, ele não tem furinhos, nada. Ele é um disco sólido, certo? Um disco bem grande, certo? Um disco bem grande, e na verdade ele tem um fundo, né? Então ele é assim, ó. Certo? Péssimo. Mas procura no Google que vocês vão ver melhor direitinho a foto de uma bateia, o que é isso, certo? E de que maneira você retira o ouro com essa bateia. Você vai girando essa bateia, esse disco, certo? De maneira que o ouro ele vai ficar depositado no seu fundo, né? De maneira que você vai girando assim suavemente. Tá? Tem vídeos bem legais, bem interessantes de vocês podem ver sobre isso, de como que é tirado o ouro dos córregos com esse instrumento chamado bateia. Maravilha. Então, basicamente é dessa forma, né? A técnica que a gente chama, que até hoje existe gente que vive disso, né? É a técnica do garimpo, tá? Os garimpeiros que até hoje existem, então, e vivem, na verdade, de procurar ouro em determinadas regiões do Brasil que ainda tem ouro, certo? O ouro não foi completamente eliminado, né? Ainda existe bastante, ainda existe ouro no Brasil. Mesmo depois desse tempo todo. Então tem ouro ainda, né? E muita gente vive da extração desse ouro através do garimpo, tá? Perfeito. Então, por literalmente ser um investimento baixo, ele acabou atraindo muita gente. Muita gente de Portugal, de outras regiões da Europa, que pensaram o seguinte, pô, vamos vender tudo que a gente tem aqui, certo? Vamos vender casa, vamos vender tudo, né? Pessoas de origem bastante humilde, tá? Pensem dessa forma. Vendia tudo, pagava a viagem até o Brasil e aqui tentava sorte na região das minas, tentava sorte na extração do ouro. E começava uma vida nova por aqui, né? Porque aí era possível, tá? Que nem eu comentei. Na cana, se você chega pobre aqui para investir em cana, você vai continuar pobre, certo? Se você é rico e investe em cana, você tem como investir em cana, você pode ficar mais rico. E pode ficar pobre também, pode perder tudo, né? Você pode falir no negócio da cana. Agora, no ouro, não, praticamente. Você literalmente só tem como subir, certo? Socialmente. Se você achar ouro, e como eu disse, nos primeiros 20 e poucos anos de extração de ouro no Brasil, na época da mineração, todo mundo ganhou dinheiro. Todo mundo ficou rico, todo mundo ficou bem de vida. De fato, se você chegou nesses primeiros anos aí, em que não havia legislação, não havia regra nenhuma, o pessoal pegou ouro por aí, de fato, vilas apareceram de pessoas muito, muito ricas no Brasil, e isso incentivava as pessoas na Europa a vender tudo, certo? Largar tudo que tinha lá, ou, na verdade, vender o que fosse possível para pagar, porque a viagem era cara da Europa até o Brasil, certo? Vim com a família toda, né? Vim com a família toda e aí começar uma vida nova aqui, tirando ouro, ganhando dinheiro com a extração desse ouro. O que já é um grande diferencial também com relação à cana-de-açúcar. Mais um diferencial, né? Os investidores de cana, eles não tinham o objetivo de ficar no Brasil.
eles vinham para cá, tiravam o máximo que pudessem, ganhavam o máximo que pudessem de dinheiro, né? O que eles conseguissem no menor tempo possível, e assim que possível voltavam para a Europa, voltavam para Portugal e voltariam a viver lá. Portanto, o negócio da cana, ele era só como se a gente fala, um paliativo. Ele era temporário. Então, vem para cá, ganha dinheiro, o mais rápido possível, você vai embora, volta para sua família em Portugal. Pouquíssimos senhores de engenho literalmente se mudavam, né, para o Brasil, pouquíssimos viviam para cá com a família e coisas do tipo. Agora não. Agora, muita gente, literalmente, não tem mais para onde voltar, na verdade, em Portugal e na Europa, eles vão começar a ficar aqui. Isso é muito importante para o Brasil, porque pela primeira vez a gente vai ter uma população crescendo para valer. Enquanto na época da cana-de-açúcar a gente vai ter pouquíssimos, e eu já falei isso numa videoaula anterior, pouquíssimos moradores permanentes no Brasil, ou se tivesse, eles literalmente eles estavam distantes um do outro, né? Então era o quê? O Brasil é engenho, floresta, engenho, dá muitos quilômetros de floresta, mais um engenho lá na frente. Então você tinha uma distância muito grande entre moradores, você tinha pequenas vilas só no Brasil naquele momento. Agora não, agora você vai ter uma população crescente e pulsante cada vez mais, principalmente no interior do Brasil, atrás desse ouro que nos primeiros anos que eu comentei, por não ter lei, por não ter regra, não ter legislação, era uma festa, literalmente uma festa, a galera veio e enriqueceu e etc. Né? Saía de uma situação difícil na vida para ganhar um dinheiro bem legal, bem interessante. Mas, de novo, isso vai ser só nos primeiros anos, tá? Que o enriquecimento ele vai ser quase generalizado. Por quê? Porque depois o negócio vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Porque Portugal vai começar a fortalecer vai endurecer a legislação, vai começar a criar regras, vai começar a criar leis, a fiscalização da extração do ouro vai aumentar com relação a Portugal, porque Portugal via que estava perdendo muito com aquilo, né? O pessoal tirava o ouro, da forma que quisesse e Portugal não ganhava nada com isso, certo? Então a fiscalização vai começar a aparecer de maneira muito potente a partir de um certo ponto, a partir de um determinado momento, a partir de determinada data, certo? E aí Portugal vai criar algumas regras, né, para tirar ouro, né? Vai limitar um pouco a forma de como as pessoas podem tirar ouro e também do que elas devem pagar para Portugal, certo? Os famosos impostos da mineração, que vão ser vários. Eu vou citar alguns deles agora, já, na verdade. Então a situação ficava cada vez mais sendo um pouquinho mais complicada para esses mineradores, né? Esses garimpeiros aí que vão tirar o ouro no Brasil. O fato é, como os impostos existiam desde sempre, porém, como o ouro que nem eu já falei, era de aluvião, ou seja, ele era pequenininho, dava para esconder em qualquer lugar, literalmente. E o brasileiro brasileiro, não, desculpa, o português que veio para cá, né? Não existe brasileiro ainda, a gente sempre tem que ter cuidado com isso, né? Quem nasce no Brasil nessa época era português, tá, gente? Português nascido no Brasil. Não existe Brasil ainda, tudo bem? Então, quando eu acabar errando e falando brasileiro, eu tô querendo dizer o português que nasceu no Brasil. A gente sempre tem que ter cuidado com esse termo, porque ele não existe ainda. O brasileiro não existe, tá? É o português nascido no Brasil. Mas vamos lá. Seja como for. O que acontece então é que como ele era pequenininho, dava para você esconder em tudo que é canto, tudo que é parte do corpo. E de fato as pessoas faziam uso dessa artimanha de esconder esse ouro em todo tipo de orifício que vocês podem imaginar do corpo humano, esse ouro vai ser escondido, tá? Então, buracos do dente, ou na verdade dentes falsos que eles colocavam, e era só para colocar pequenas pedrinhas de ouro dentro desse dente, no próprio nariz, na orelha, mais para baixo, tá? Todo tipo de orifício que vocês podem pensar do corpo humano era usado como recipiente para se esconder esse ouro. E eu digo de uma forma
literal e verdadeira. Qualquer tipo de orifício do corpo humano era usado, sim, tá? Todos que vocês pensem, inclusive os piores que vocês devem estar pensando agora, eram usados para esconder esse ouro, né? Para que não se pagasse imposto, certo? Para que não se declarasse que esse ouro havia sido retirado, né? Que na verdade a quantia de ouro que foi retirada era muito menor do que aquela que de fato a pessoa estava levando para casa, certo? Então ela declarava um pouquinho, mas na verdade no corpo dela inteiro, certo? Estavam outras pequenas pedrinhas de ouro escondidas, né? Então o imposto pago acabava sendo menor. O que acontece depois disso? Portugal vai começar a criar alguns mecanismos e dispositivos para evitar com que isso acontecesse, certo? O imposto mais famoso da época era o quinto. O quinto era simples, gente. Um quinto, ou seja, 20%, tá? Quinto, um quinto. 20% de todo o ouro que você tirava das minas tinha que ser entregue para Portugal com imposto, tá? Então, eu tirei 1 quilo de ouro das minas naquele dia, 200 gramas são de Portugal, 20% de tudo que eu tirei. Bem fácil, né? Porém, que nem eu comentei, né? As pessoas falavam que tinham achado um punhado, só que muita coisa estava no corpo da pessoa que não havia sido declarada. Então, na verdade, eles estavam pagando sobre muito menos do que estavam tirando. Logo, Portugal pensou numa forma de evitar com que esses problemas acontecessem. Que forma foi essa? Foi criar as casas de fundição. O que era casa de fundição? Casa de fundição era o seguinte: Portugal proibiu a circulação de ouro em pó no Brasil, certo? Falou, não se pode mais fazer negócios, não se pode mais usar o ouro em pó para pagar absolutamente nada no país. E aí obrigou todas as pessoas, após retirarem o ouro das minas, que fossem direcionadas a casas de fundição, certo? Onde todo aquele ouro em pó ia ser derretido e formada uma barra. Essa barra já se tiraria 20% dela para o imposto de Portugal, portanto o quinto, e aí o resto que sobrasse era entregue para a pessoa. E essa barra ele poderia usar, certo? O Portugal, nessa casa de fundição, ele colocava um carimbo mostrando que aquela barra já foi tirado dela o quinto. Então, tá aqui carimbado, esse ouro é seu, você pode usar de forma que você quiser, porque tá de acordo com a lei, você pagou o imposto, certo? Então, a partir daquele momento, ficou muito mais difícil roubar, porque você não podia mais usar o ouro em pó, certo? O ouro em pó foi proibido, e todo tipo de ouro que você se quisesse usar, você tinha que fundir ele, você tinha que derreter ele nas casas de fundição em barra. E logo no momento que esse ouro fosse entregue nas casas de fundição, Portugal já tirava na hora a parte dele, os 20%, quintava, que era carimbava a barra e devolvia o resto, né? Isso aí levou inclusive ao nascimento da famosa frase no Brasil, né, que até hoje existe, mas hoje é usada como uma espécie de um xingamento, na verdade, que não tem nada a ver, que é o Quinto dos Infernos, né? Quinto dos Infernos não é um lugar, gente. Quinto dos Infernos era a forma que os brasileiros ou portugueses nascidos no Brasil, olha eu de novo errando, usavam para se referir a esse imposto. Eles odiavam tanto o quinto, eles odiavam tanto pagar o quinto, que eles começavam a sempre se referir a ele ao quinto dos infernos. Eu não quero pagar o quinto dos infernos. Então, mandar uma pessoa para o quinto dos infernos simplesmente está mandando ela pagar o imposto, certo? Não tem absolutamente nenhum tipo de xingamento envolvido ou colocado nessa situação. Quinto é um imposto, e o quinto dos infernos é esse que eu estou explicando para vocês, o imposto de 20% as pessoas que tiravam o ouro das minas tinham que pagar a Portugal, né? Mas tinha mais, certo? Esse é o mais famoso e o mais importante dos impostos, só que tinham vários outros, né? Por exemplo, a gente pode contar a captação. A captação é um imposto pago por cabeça, capta vem de cabeça, de escravos que a pessoa tinha tirando o ouro da mina. Porque, é claro, né, uma pessoa que tem 50, 60 escravos, vai colocar todos eles para tirar o ouro das minas, óbvio, certo? E essa pessoa, claro que vai tirar muito mais ouro do que outras, que vão tirar um pouquinho só. Então, além do quinto que essa pessoa tinha que pagar sobre todo o ouro que ela conseguia, ela também tinha que pagar por imposto que ela tinha trabalhando nas minas. Quanto mais
escravos a pessoa tinha trabalhando nas minas, tirando ouro para ela, mais ela tinha que pagar a captação, que era um imposto pago por escravo que você tinha trabalhando lá, certo? Uh, Tinha também formas de se organizar as minas de ouro, as regiões, que eram as datas. O que era uma data, né? A data era simplesmente o local que era designado a você para tirar o ouro, certo? Especificamente, Portugal começou a lotear, ou seja, dividir em pequenos pedaços a região de extração de ouro. E aí eles limitavam, para facilitar a fiscalização, naquelas regiões só que você podia tirar ouro. Então, em determinado dia, todo mundo só podia tirar ouro em uma determinada data, né? Data é o nome do local, né? Então, você tinha data A, data B, data C, e Portugal falava, hoje só vai se tirar ouro da data A. Aí todo mundo só podia tirar daquele local. Tinha ouro aqui, tinha ouro ali, mas só podia tirar da data A. E aí, por que Portugal fez isso? Para fiscalizar melhor, né? Podia ver exatamente onde estava todo mundo, para evitar também o roubo, para evitar qualquer tipo de problema aí. Portugal foi bem esperto nesse momento, na fiscalização melhorou bastante nesse sentido. Não quer dizer que ainda não continua havendo roubo. Não quer dizer que não continua ainda havendo muita gente levando ouro em pó para casa e quando chegava em casa escondia principalmente nos famosos santos, né? Aqueles santos de madeira que dentro deles eram totalmente ocos, era o famoso santo ou santinho do pau oco, em que você colocava todo o ouro lá dentro para evitar que qualquer autoridade mexesse naquilo e de fato evitava mesmo. Nenhuma autoridade ia colocar a mão no seu santo para ver se tinha ouro lá dentro, embora boa parte deles sabia que existia, que estava ali. Então eles não, de forma nenhuma iam pegar e quebrar esse santo, coisa do tipo. Tá? Então ainda continua havendo uma série de roubos acontecendo na região. Tá? Claro que tinha o dízimo não é um imposto novo, não é nem um imposto da mineração, o dízimo era muito mais antigo, desde a Idade Média, até antes da Idade Média se paga o dízimo para a igreja, 10%, ou seja, e era um imposto no período obrigatório, então você tinha que pagar o dízimo também, né? Dízimo, quinto, a captação para quem tem escravos lá trabalhando, então cada vez mais Portugal foi fechando o cerco, embora o dízimo não é de Portugal, é da igreja, e já existia já há mais tempo. Para fechar essa rodada de impostos aí, o mais polêmico imposto de todos era o imposto chamado finta, que na verdade no Brasil ficou conhecido pelo nome popular de derrama. A derrama só foi cobrada uma vez na história do Brasil, porque ela foi tão violenta e deu tanta margem para a revolta que quando Portugal tentou cobrar pela segunda vez, a revolta foi tão forte, foi tão expressiva que Portugal recuou e não cobrou mais, certo? Então a derrama entrou para a história, né, como um dos impostos mais violentos cobrados no Brasil, talvez o imposto mais violento cobrado na história do Brasil, derramamento de sangue, né? O que acontece? Portugal passou por um problema muito sério que vocês vão ler no texto dessa semana aí que eu estou mandando de atividade para vocês, que foi o terremoto de Lisboa. O terremoto de Lisboa devastou a cidade, acabou com tudo que tinha lá. E Portugal precisava reconstruir, né? Não tinha jeito. A capital do Império Português, né? E quem estava no poder em Portugal naquela época era o rei Dom José. Porém, ele colocou como governante máximo no lugar dele o Marquês de Pombal, que inclusive é o tema do texto que eu estou passando para vocês aí nessa semana. O Marquês de Pombal precisava reconstruir a cidade, por isso ele criou a derrama, esse imposto controverso aí. A derrama, gente, simplesmente, só para a gente terminar essa aula resumidamente, era um imposto que era cobrado da seguinte forma. Portugal criou um sistema de cotas anuais, certo? Que deveriam ser batidas, né? Se todo mundo estivesse pagando o quinto direitinho, tinha que dar aquele valor lá, certo? Tinha que dar um valor específico, né? Se não desse esse valor, é porque alguém estava roubando o ouro ainda. E de fato, tinha muita gente roubando ouro em pó. Portanto, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a literalmente encaminhar soldados
militares para as casas das pessoas, tirando todo tipo de ouro que fosse encontrado, né? Ouro em pó, objetos feitos de ouro, até em alguns casos era pego ouro em barra das pessoas, que era legal, mas tudo para bater essa cota anual, certo? Para você conseguir bater essa cota anual, né? Não mexia no santo de ninguém, mas o resto de quase tudo era tomado. Às vezes eles derrubavam, inclusive, a casa da pessoa, porque era muito comum no Brasil naquele período você esconder o ouro embaixo da casa, né? Então eles acabavam derrubando toda a casa para ver se tinha ouro escondido embaixo. Se não tivesse, de fato a casa da pessoa era derrubada e nada acontecia, né? Você não tinha que devolver nada para a pessoa que tinha acabado de perder a casa. Por isso que foi um imposto muito violento e deu margem a muita revolta no Brasil no período, certo? Então as pessoas apanhavam se o ouro em pó fosse encontrado em casa, eram presas da mesma forma, elas eram viradas de ponta cabeça, chacoalhadas para ver se caía algum pedacinho de ouro delas. Então foi extremamente violento, foi extremamente humilhante para a população que vivia no Brasil naquele período passar por isso, pela cobrança da derrama, né? Mas assim, nem eu falei, foi uma vez só, da segunda vez que eles tentaram, pensaram em cobrar derrama, a revolta foi tão grande que eles recuaram e tiveram que falar, tudo bem, não vai ser cobrado, tá? Então são esses aí os impostos mais importantes da mineração. Na semana que vem, eu vou falar sobre o Marquês de Pombal, que é o assunto dessa semana aí do texto de vocês, eu vou falar um pouco mais sobre ele. Ele foi o governante talvez mais importante da época do Brasil colonial. A gente vai ver quem que foi ele, porque ele foi importante, e aí depois disso a gente vai dar um, se a quarentena continuar, a gente vai dar um tempinho em Brasil e vai falar um pouquinho sobre Inglaterra de novo, tá? Valeu, galera. É isso aí.